Olá, bom dia, saudação de paz a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus e amigos. Deus abençoe. Eu quero aqui deixar uma palavra de meditação para o seu coração do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 5 e o 6, para nossa reflexão. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor novamente para eles: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, ou a este monte: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Os discípulos, eles pedem ao Senhor que aumente a fé que eles possuíam no momento. Jesus já deu a semente para eles. O segredo era eles plantar para que pudessem colher mais. O interesse dos discípulos é pela questão do crescimento da fé. Eles reconheceram que a fé deles era pequena, que em situações que eles viviam e passavam no dia a dia, eles tinham uma fé pequena que não conseguia resolver o problema naquele momento ou naquela hora. Só que, amados irmãos, Jesus ele dá aqui a chave para eles e o segredo para ser um homem de fé. Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te daqui e precipita-te ali. A moreira era uma árvore cujas raízes eram consideradas particularmente fortes, o que a tornava virtualmente impossível de arrancar do solo. Na época, essa moreira era uma árvore que ela era muito forte, as suas raízes eram enraizadas debaixo do solo da terra e era dificilmente de ser arrancada a moreira. Mas Jesus está dizendo que pelo poder da fé, que se a nossa fé for pequena, mas ela for uma fé firme, ela for uma fé inabalável, ela é capaz de arrancar qualquer problema que esteja enraizado na nossa vida, nas nossas vidas cotidianas. Ela não é impossível de ser arrancada se tivermos esta fé poderosa em Deus. A fé é o meio pelo qual tocamos em Deus e permitimos que Ele nos toque de novamente. Você tem que ter uma fé firmada no Senhor, uma fé firmada na palavra. Você não pode dizer que crê e ao mesmo tempo duvidar. Você não pode dizer que acredita e ao mesmo tempo ficar entre dois pensamentos: será que vai acontecer ou se vai acontecer ou não? Não, você tem que ter uma fé inabalável. Louvado seja o Senhor. Jesus estava ensinando aos discípulos sobre a semelhança entre a fé e uma semente. Como assim, irmão? Você tem a semente. O que você faz com a semente? Você planta ela em um determinado local para que ali ela se torne uma planta e de uma planta ela se torne uma árvore e cresça. É assim? Jesus está dizendo que a fé é essa semelhança. Não se pede a Deus para aumentar a fé. Você já tem a semente, você vai plantar para colher por meio dessa semente. Você tem a fé, você tem que usar ela quando precisar de uma cura. Você tem que usar ela quando precisar de uma libertação para um parente seu. Você tem que usar ela para abrir a porta que está fechada. Você tem que usar a sua fé para transportar o problema que surgiu de repente na sua vida, na sua casa, na sua família. Você tem que usar o poder da fé para arrancar aquilo que se enraizou na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua finança. Use a semente que Deus lhe deu e assim você vai conseguir arrancar qual for o problema que tiver na sua vida. Vamos aqui a alguns exemplos de fé em Jairo, no capítulo de Lucas 8, 41 a 50. Jairo, sua filha, estava doente. Ele chama Jesus para ir à casa dele. E quando eles estão caminhando, aparece um mensageiro de Jairo: não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. E Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, se tu não temas, se tu crê, tudo é possível.
E ele creu, porque se ele não tivesse crido mais após a mensagem da morte da filha, ele tinha dito: Senhor, não precisa mais ir, ela morreu. Mas ele creu com a semente da fé que ele tinha no seu coração e continuou andando com Jesus até a sua casa. E Jesus ressuscita a sua filha. Segunda semente de exemplo, a da mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:25. A mulher há 12 anos estava perecendo, estava morrendo, estava perdendo sangue, estava com hemorragia. Mas pela última vez, a última esperança dela foi Cristo, e ela usou a semente da fé e disse: eu vou até a ele, se eu tocar na ponta da orla da veste, eu vou ser curada desse mal. Assim sucedeu, ela usou a semente e plantou na orla da veste de Jesus. Foi, rompeu a multidão, tocou na ponta da veste dele e foi curada. O fluxo de sangue de 12 anos se estancou imediatamente e ela ficou livre e salva daquele mal. Terceira semente de exemplo é Bartimeu, cego, em Marcos 10:46. Ele era cego fisicamente, não enxergava, mas ele, ao ouvir falar de Jesus pelos olhos da fé, ele usou a semente e clamou 3 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamou a atenção de Jesus para ele, e Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele que o torne a ver, e ele foi curado. Essa é a semente que você tem que usar na sua vida, seja qual for a situação, o problema que você está enfrentando. Para que a nossa fé cresça, temos que semeá-la. Semeie a sua fé nesta manhã em cima dessa luta, em cima desse problema, em cima dessa prova, em cima dessa situação. Toque em Deus por meio da sua fé e você vai alcançar o seu milagre, a sua cura, a libertação da sua família, a porta aberta, a causa da justiça resolvida. Vamos ouvir aqui. Deus jamais responderá uma vez que já tenha dado toda a instrução em sua palavra para resolvermos o problema. Deus já te deu a fé. A ferramenta principal, a semente principal é a fé. Então você tem que usar ela. Ele já te deu e diz: filho, está aqui a semente, fé. Planta, rega e você vai ver o resultado da tua vida de vitória, de milagre. A Bíblia diz que o justo, ele anda não mais por vista, mas pela fé. O justo viverá pela fé. Deus te deu a semente da fé, você tem que plantar, você tem que semear ela para que ela cresça e você tenha um nível de maturidade em Deus, você tenha um nível de experiência de fé em Deus próprio. Faça a sua identidade de fé com Deus própria. Não dependa da semente de ninguém, não dependa da fé de ninguém. Use a sua semente, use a sua fé, porque ela é única. Deus lhe deu, não importa o tamanho dela, o importante é você usar e acreditar que tudo é possível se você crer. Louvado seja o Senhor. Então que você possa meditar nesta palavra nesta manhã. Jesus já te deu a fé. Em Marcos 11:23, em contraste da fé que transporta monte, Jesus disse: se tiverdes fé, direis a este monte: ergue-te daqui, precipita-te ali, assim será feito. Monte quer dizer grandes problemas, grandes desafios, grandes dificuldades, grandes gigantes. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos? Eles tiveram medo da tempestade, tiveram medo do vento. Jesus levantou e disse: homens, porque sois tímidos, homens de pouca fé. Ele não quer que você tenha pouca fé, ele quer que você tenha uma pequena fé do tamanho do grão de mostarda. Jesus disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E os discípulos olharam para ele e disseram: quem é este que ordena e o vento e o mar lhe obedece? Jesus disse: se tiverdes fé, farei as obras que eu faço maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que pedir meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tenha fé que Deus quer te usar com a tua semente. Passe a usar a partir de agora, quando você está ouvindo essa palavra, porque em Romanos 1,17 diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Use a sua fé a partir desse momento naquilo que você quer ver a semente crescer.
use ela na sua casa, na sua família, use ela nos seus negócios, use ela na sua finança, use ela na sua saúde, use ela para libertação, use ela para cura, use ela para salvação. Passe a usar semente a partir de hoje e aguarde em Deus, confiando que você vai ver o resultado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.